Oi, gente, bem-vindo ao canal mais uma vez. Eu sou Marília Miranda e hoje eu vou estar falando sobre inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é isso? Você tem inteligência emocional? Você utiliza isso no seu dia a dia? Ou você nem sabe o que é? Então, hoje eu vou estar explicando para vocês o que é ter inteligência emocional, porque muitas empresas, relacionamentos estão gritando por isso, por pessoas que tenham esse tipo de comportamento de ser inteligente emocionalmente. Vamos lá? E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é do que você ter o controle de si mesmo, o controle das suas emoções, saber lidar com o outro, mesmo que eles estejam descontrolados. Você trazer paz para o ambiente, é você trazer tranquilidade, é você evitar conflitos, evitar guerras, evitar discussões. Então hoje eu vou estar trazendo aqui dicas para você estar aplicando no seu dia a dia. Vamos lá? A primeira dica é você estar vigiando os pensamentos ou cuidando dos pensamentos. Analisa o que você anda pensando. Veja se você está naquele modo de ficar discutindo na mente, de ficar brigando com as pessoas. Veja se você está perdendo o foco das coisas que você precisa estar fazendo ali naquele momento, com a sua mente tagarelando numa discussão, numa briga, numa injustiça. E aí você começa a notar que você começa a mudar. Você estava ali em paz, tranquilo, e estava tudo bem com você estava ouvindo uma música, fazendo o que você tinha que fazer, de repente vem um pensamento invasivo. E esse pensamento invasivo é normal, porém não é normal você mudar de humor por causa dele. E muito menos ficar deixando ele ali tagarelando o tempo inteiro, falando e você comprando ideia. Isso daí vai te trazer um desabor, vai deixar você com a frequência baixa, vai te deixar desanimado. Então você sempre vai ter que estar vigiando o que você anda pensando. Então você para, você analisa. Vem um pensamento invasivo no momento onde que não tinha nada a ver com o que você estava acontecendo. Observa ele e já fala. Fala assim para você, agora não. E foca, tira ele do foco. E volta a se concentrar naquilo que você estava fazendo. Se for pensamentos bons, gostoso, é legal, você pode deixar, você pode, porque isso vai fazer você ficar animado, vai fazer você ficar feliz, se for pensamentos bons. Aí você pode deixar a sua mente pensar bastante. Porém, é legal você sempre estar focado no aqui e agora. Vamos supor, você está fazendo o seu serviço, o seu trabalho, cuidando do seu filho, seja lá o que você estiver fazendo. Tenta estar 100% ali presente, porque alguma coisa você vai deixar passar se você deixar sua mente em outro lugar, não é? Você está ali brincando com seu filho e o seu filho está falando com você, porém você não está com a mente presente, você está pensando, seja eles pensamentos bons, seja eles pensamentos ruins, você acaba não escutando o seu filho, não dando ouvidos. Isso vai ser ruim para a relação de vocês. Você vai deixar a desejar ali naquele momento. E isso em qualquer outra situação, no trabalho, durante um almoço, durante um bate-papo com os amigos. Queira estar 100% presente, tá bom? Então, uma das coisas para você não ficar oscilando com as emoções e para você trabalhar a sua inteligência emocional é você vigiar os pensamentos. Então, não é aquele momento, tira, fala agora não é o momento, não vou pensar sobre isso. Ele vai insistir, tá, gente? Porque os pensamentos são invasivos, eles vêm você querendo ou não. Ainda mais quando você está inflamado. Aí que vem bastante pensamentos de injustiça, de que você é vítima, de que te passaram a perna, sabe? Então eles vão estar te bombardeando o tempo inteiro. Aí nisso você tem que estar atento, vigiando isso. Outro ponto é você tomar cuidado que quando você está ali discutindo na mente, brigando na mente, você vê que as suas emoções estão mudando. Então você vai ter que voltar e falar, parou, calma, não é bem por aí, respira, respira. Respiração ajuda bastante, gente. Parece que não, mas ajuda bastante. E volta a manter o seu ânimo bom, porque os pensamentos invasíveis que
tem que acabar assolando a nossa mente com tanta falação, discussão, vai fazer com seu ânimo, sua alegria, o momento ali de prazer que você estava vivendo vai acabar diminuindo um pouco. Então você vai ter que manter o seu ânimo, tá? Então o segundo passinho é esse. Você vai ter que ver quando você está mudando as emoções, tá? E é fácil observar. Você tá no momento prazeroso, aí de repente invadiu um pensamento, você não vigiou, você entrou na onda desse pensamento e você começou a falar com ele, a discutir com ele, e o seu humor acabou mudando. Então você precisa estar atenta sobre isso, tá bem? O terceiro passinho é você fazer perguntas e autossugestões. Você vai perguntar o porquê que eu tô querendo pensar nisso agora. Não é o momento. E já vai dando autossugestão. Agora eu estou fazendo isso, eu quero me concentrar nisso. Ok, tudo bem. Já vi que eu não estou bem emocionalmente, estou desequilibrado, mas eu vou ter o autocontrole. Eu não vou sair explodindo, eu não vou brigar. E já começa a te dar autossugestões de coisas positivas para que você neutralize esse pensamento. Tá certo? Então, o terceiro passinho é você fazer perguntas e dar autossugestões para você mesmo. É você conversar com você, saber o porquê que você está querendo ficar ali naquela conversa. Aquela conversa já passou, já faz um tempo e ainda você está ali, naqueles pensamentos destrutíveis para você. E eu falo isso por quê? Porque nós temos o hábito de acostumar com a nossa mente falando. Nós nunca vimos isso por um lado negativo. A gente aprendeu a ver os outros fazendo isso e simplesmente vai copiando no automático. Outro dia eu estava dirigindo e eu vi uma mulher andando na rua e ela fazia assim com o braço. Eu falei, nossa, aquela ali está com a mente acelerada. Porque ela está discutindo, ela está andando sozinha e ela não estava alta, não estava bêbada, né? Ela estava bem, mas ela estava... A feição dela era de raiva. Então ela estava conversando com si só. E isso dali, às vezes, ela está indo para um lugar que não tem nada a ver. E ela já vai chegar no local que não tem nada a ver com a briga e já vai estar carregada. Sabe? O ambiente vai ficar carregado porque ela já está carregada. Então, pergunta e se autossugestione, tá certo? Outro passinho bem legal de fazer é meditação. No começo vai dar um pouco de trabalho, porque como nós temos o hábito de deixar a nossa mente pensando milhões de coisas, quando você tenta silenciar, ficar quietinho sem pensar em nada, vários pensamentos vão surgir e você vai ter que, agora não, tipo, não é o momento, eu quero focar aqui na meditação, quero ficar em silêncio. E você vai ter que ficar fazendo essa prática repetidamente. Com o tempo, você vai ver que você vai conseguir ficar mais tempo com a mente vazia. Não é a mente vazia totalmente, você vai conseguir ter o controle de não deixar os pensamentos invasivos virem com tanta facilidade como hoje, que está vindo o pensamento e você não consegue controlar. E quando vê, você já está toda desequilibrada aí com as emoções tudo borbulhando dentro de você porque você não está conseguindo ter esse controle. Então, quando você faz a meditação, coisas de 2, 3 minutos, 4 minutos, aí você vai aumentando o tempo conforme você vê que está conseguindo. Porque para mim foi bem difícil no começo, mas depois, hoje eu já consigo ficar mais tempo, tá? Depois as coisas vão melhorando. É um exercício que você vai ter que praticar todos os dias. Todos os dias. São coisas que eu fiz que eu tinha uma mente muito acelerada, eu pensava muito, eu era muito estressado. Eu não sei se vocês viram e não sei se o vídeo já saiu ou não saiu, onde que eu falo que eu era tão estressada e os meus pensamentos me bombardeavam tanto que eu vivia com dores aqui nessa região aqui, e ao ponto de criar tanto hormônio cortisol no meu corpo que não existia dopamina, não existia serotonina, era tão baixo o nível que parecia zero, quase zero. Que esses hormônios da serotonina, dopamina, da alegria, da felicidade, dessas coisas. Já do cortisol é da raiva, do estresse. Eu vivia muito estressada, ao ponto de ter paralisado os meus braços. Se você não viu essa história, procura aí, não sei se já saiu, tem um vídeo que eu estou falando, tá bom? Aí eu fiquei com meus braços paralisados.
E para conseguir diminuir o nível de cortisol no meu sangue, para melhorar meu humor, para melhorar minha saúde, eu tive que entrar nessas práticas. Eu tive que buscar meditação, eu tive que buscar controlar os meus pensamentos, não deixar ele vir e eu já comprar a ideia do que a mente está falando e ficar ali inflamada, brigando. Hoje, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, eu tento ficar 100% ali. Deixo outros pensamentos virem? Sim. Aqueles que falam assim, olha, você precisa se organizar para fazer isso, aquilo. Aí eu falo, beleza, e agora eu vou estar concentrada aqui. Como agora, estou aqui gravando o vídeo para você. Logo, minutos antes de eu sentar aqui para começar a gravar, já veio, você tem que fazer almoço, você tem que buscar seu filho, você tem que almoçar, você tem que arrumar a casa, você tem que editar vídeos. E aí eu falei, epa, cada um no seu momento. Eu já tenho meu cronograma aqui, até tal hora eu vou estar gravando vídeos e não vai me atrapalhar. Então eu já autossugestiono para ele, já mostro que eu estou no controle. Não deixe ele me mostrar que eu estou totalmente perdida, que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então eu já acalmo, já me tranquilizo e faço o que eu preciso fazer. Então, se você tem essa mente acelerada, você precisa fazer essas práticas. Se você não tem controle das suas emoções, ora você está super bem, se chegou lá no trabalho, está super bem, de repente uma colega de trabalho falou uma palavra, você não gostou. Ou você viu fulano e você já não gostou. E aquilo ali já, buf. Isso daí é falta de controle, gente. Então vocês precisam também administrar esses pensamentos. Quando você vê a pessoa, você não pode entregar o seu controle da sua própria vida para aquela pessoa. O porquê eu falo isso? Porque quando você tá bem e aí você bate o olho em alguém e esse alguém já faz assim no seu coração, aí você já fica mal, já fica pesado, significa que você está entregando o domínio das suas emoções para aquela pessoa. Ou para aquela pessoa que falou alguma coisa, você não está tendo equilíbrio para conseguir ver aquela pessoa e continuar bem, continuar zen, continuar alegre, divertido, leve. Você não está conseguindo ouvir uma crítica ou algo que alguém falou que você não gostou e continuar da mesma forma. Entender que a pessoa tem o direito total de falar o que está falando. Se é verdade ou não, aí já é problema dela. Você sabe da sua verdade e você fica com ela. E você mantém a paz dentro de você. E para você conseguir fazer isso, você precisa começar a dar menos importância ao que falam, ao que você vê, as coisas que estão bagunçadas. Começa a tirar o poder da mente de estar bagunçando a sua cabeça com mentiras, potencializando algo. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando eu trabalhava numa empresa e eu queria me desligar. E eu queria me desligar e por mais que eu conversava com as pessoas que estavam ali, por serem amigos, eu tive muito conflito, eu tive bastante desafios. E eu não conseguia me desligar da empresa porque eu ficava com peso em mim. Porque as pessoas eram meus amigos, eram conhecidos, só que já estavam me fazendo muito mal. E eu, por não querer fazer mal para eles, eu acabava fazendo mal para mim. E foi bem praticamente na época dos braços que ficou por um período sem movimentos, né? E então eu acabei causando um mal em mim tão grande para não querer aborrecer aquelas pessoas, por não querer falar para eles que eu não queria mais trabalhar. Para falar a verdade, eu até falava, só que com as conversas, não, fica, não sei o que, eu acabava ficando. Só que aquilo ali começou a criar um mal-estar na minha mente e às vezes até culpa. A minha mente falava assim, se você sair daqui as coisas vão desandar, nada vai dar mais certo, elas não vão mais fazer do jeito que estão fazendo, não vai ter esse movimento que estão fazendo. Olha como que você é querida pelos clientes. Então, a minha mente começou a colocar um peso sobre mim que eu comecei a me sentir culpada se eu saísse dali. E ela fantasiou uma história tão mentirosa como se eu fosse uma pessoa insubstituível, sendo que todo mundo é substituível. Existem pessoas que vão fazer o trabalho que eu faço melhores do que eu, mais capacitados. E eu estava me achando muito importante para um cargo normal, onde que todo mundo no mundo inteiro ocupa.
e fazem isso com muito mais excelência do que eu. Só que naquele momento a minha mente estava fazendo eu acreditar numa mentira. Aí vinha o sentimento de culpa, de raiva, de incompetência, vinha tantos sentimentos ruins e bastava eu ter parado, olhado para mim, simplesmente visto dessa forma que hoje eu vejo, que todo mundo é substituível, que ele ia conseguir uma pessoa, que eu poderia até ajudar a colocar uma pessoa ali, poderia treinar, ou a pessoa já escolher já bem preparada. Então não haveria transtorno nenhum, mas a minha mente contou uma mentira tão grande que me aprisionou ao ponto de eu ficar tão estressada de eu não conseguir movimentar os meus braços por algumas horas. Fiquei por algumas horas só com meus movimentos paralisados. Então, a gente sempre tem que estar observando o que a mente está contando para a gente e o porquê que nós estamos comprando as histórias dela. Porque na maioria das vezes não é uma verdade. Nós potencializamos isso, ou melhor, a nossa mente potencializa uma mentira e no qual a gente compra a ideia e vai embora. Então, esses são os passinhos que você precisa estar aplicando no dia a dia para você conseguir ter uma vida emocional equilibrada, que é vigiar os pensamentos, fazer perguntas e autossugestões, não se deixar se vencer pelas emoções. Essa parte aqui, quando as emoções começar a aflorar em você, que você vai querer gritar, que você vai querer apontar o dedo, que você vai querer discutir, você vai ter que ficar quieta, você vai ter que usar a respiração, você vai ter que usar a autossugestão ali naquele momento, como assim, alguém falou alguma coisa e você não gostou e você já quer ir lá colocar o pé na garganta da pessoa. Você vai respirar fundo, se for necessário, saia do local, se você não tiver ainda um controle já dominado. Se não, respira fundo, conte, se for necessário, conte, ou se não, já começa a falar. Uma coisa que eu gosto de usar muito é começa a falar, calma, não precisa disso, calma, não precisa disso. Porque quando você fala isso para a sua mente parece que ela dá um estalo e começa a ampliar e trazer outras situações da verdade que, tipo, realmente não precisa disso. Tá falando isso, mas eu estou ficando com as emoções inflamadas, mas dá para me acalmar, dá para me poder trazer uma resposta mais inteligente, dá para me contornar essa situação sem perder a minha razão, sem perder o meu equilíbrio, tá bom? Então, utiliza isso dentro do seu trabalho, dentro da sua família, no seu relacionamento e com você mesmo. Porque, primeiramente, você tem que gostar muito de você, você tem que se amar. Porque no caso lá que eu contei que eu trabalhava, eu não estava me amando, eu estava me colocando em último lugar na vida de todo mundo. Então todo mundo era importante, todo mundo tinha que ficar bem, todo mundo tinha que se dar bem, só que eu não me priorizava. Então eu vivia estressada, inflamada, preocupada, sobrecarregada, porque eu abraçava o problema de todo mundo para tentar resolver e achava que ia conseguir resolver e não resolvia, tá bom? Então, trabalhe essas partes da inteligência emocional, que você vai trazer o equilíbrio para você, você vai se sentir mais leve, que você vai conseguir ter mais equilíbrio, você não vai ficar conversando, parecendo um doido por aí, brigando e xingando todo mundo. Você vai ter um corpo mais saudável, porque todas as emoções negativas somatizam no nosso corpo. Eu não tinha nada. Quando eu fui para o médico lá, eles fizeram exames e eu não tinha nada, e meu braço paralisado. E eu tomando o soro, conversando com a enfermeira, que ela notou que eu estava estressada, ela fez um papel ali de um terapeuta comigo, me orientando, e a minha mão começou a voltar, conforme eu fui respirando assim, ó. Eu só via eu fazendo isso. É como se eu tivesse sido inflado tanto, igual o balão, estava tão cheio a ponto de explodir. E a hora que eu fui começar a soltar, meus movimentos começaram a voltar, as dores de cabeça passaram. Eu tive época na minha vida que eu acordava já tomando remédio para dor de cabeça. E a cada 4 horas eu tomava remédio para dor de cabeça. Para conseguir lidar com todas as coisas. A dor de cabeça passava? Não. Eu vivia me entupindo de remédio. E hoje eu não tomo mais remédio para nada. Nem para dores musculares, nem para dor de cabeça, nem para queimação no estômago. Por quê? Eu acalmei a mim. Eu trouxe o equilíbrio das minhas emoções. Eu consegui ajustar e ver que eu sou mais importante do que qualquer problema que surge.
Então, toda vez que eu vejo que aconteceu algum problema, que eu quero sair do eixo, eu simplesmente falo, não precisa disso. Vamos ficar centrada, relaxa, já aconteceu, não adianta você explodir. E são coisas que me fazem muito bem. Hoje, bem menos eu preciso usar essas práticas, essas dicas, porque está começando a virar um hábito de tanto que eu utilizei que hoje já vira um hábito. Quando você vê um problema, a primeira coisa que não precisa disso. Então, tipo, eu já não vou me inflamar daquela forma que eu me inflamava antes, eu já não vou perder a cabeça como eu perdia antes. Então, se você tá aí perdendo a cabeça, ficando com dores no corpo, perdendo a sua saúde por causa do desequilíbrio emocional, busca ter mais inteligência emocional para sua vida. Você vai melhorar a sua vida, a sua saúde, o ambiente familiar, o seu trabalho. Você vai conseguir ver outras expectativas. Porque quando nós estamos muito estressados, parece que a nossa visão fica só assim, ó, fecha aqui assim e só fica nisso. E é isso aqui, quando a gente traz o equilíbrio, abre, você consegue ver tantas oportunidades que estavam sempre ali e você não conseguia ver, porque você achava que era só daquela forma, tá certo? Então pratica essas dicas que eu trouxe aqui hoje para você. Se você está sofrendo aí com dor, falta de saúde, desequilíbrio, briga familiar o tempo inteiro, tá? Busca. E seja resiliente naquilo que você vai fazer, porque no começo vai dar trabalho, tá bom? Você vai ter dificuldade, mas faça que você vai ter muito mais benefícios ao longo do tempo da sua vida, tá bom? Vamos lá? Praticar a vigilância no pensamento, é vigiar os seus pensamentos, ver o que você está pensando, ver qual é o número de pensamentos que vem na sua mente que está te deixando com conflitos aqui dentro, trazer perguntas e autossugestões, respirar, meditar. Esses passinhos básicos, simples, já vai trazer bastante melhoria para suas emoções, para o seu corpo e para o seu ambiente, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo e espero que vocês utilizem essas ferramentas, tá? Porque são ferramentas que eu utilizei na minha vida, utilizo quando eu vejo que eu estou saindo, porque você não vai virar paz e amor da noite pro dia. Quando precisa, você vai ter que utilizar. Não tenha receio de ficar utilizando. Não queira voltar a estaca zero. Então, utiliza novamente. Se tiver que ver esse vídeo novamente, veja quais são. Ou se não, já deixa anotado, tá bom? Que você pratique, que você melhore. É o que eu desejo para você hoje, tá certo? Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!